Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não fiz. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aplauda o nome do Senhor, amém? Nós vamos cantar uma canção que ela diz que então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença, amém? Aleluia, nessa noite eu creio que você tem liberdade aqui para pular, para dançar na presença do Senhor, amém? Nós vamos cantar assim então. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará a te confiar. Te confiar, então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. A noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, deserto eu me encontrar, me ver cercado
cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará a te confiar, e me levará a te confiar. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Com gritos de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Com gritos de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Senhor, aplauda o nome dele nessa noite, aleluia, aleluia. Quantos creem que pela cruz nessa noite nós somos atraídos? Aleluia. Então vamos cantar nessa noite dizendo que pela cruz Ele nos chamou e gentilmente nos atraiu, amém? Cantamos assim então. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Cante merecida vida, e merecida vida,
morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aplauda bem forte a Ele nessa noite, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Quantos aqui são dependentes do Senhor? Aleluia. Eu queria convidar você então a fechar os seus olhos essa noite. Aleluia. Nós vamos declarar que nós somos dependentes dEle, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Louvar-te é bem mais. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Cante para me curar, para me curar, para me ensinar o caminho que Deus
é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti, derramar diante de ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, essa música, ó Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Cante para me curar, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração. Chamar todo mundo aqui pra frente. Nós vamos jubilar ao Senhor com alegria, com dança, com júbilo, com pulos, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. As palmas. E o que era tristeza se verá, a dupla honra me honrar, me honrar, com boas novas proclamar, yeah. E uma nova história celebrar, celebrar. É a chegada minha hora, o silêncio já acabou. Ouça o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. E o que era tristeza se verá, a dupla honra me honrar, me honrar, com boas novas proclamar, yeah. E uma nova história celebrar, celebrar. É a chegada minha hora, o silêncio já acabou. Ouça o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. E o que eu achava estar perdido, e tinha desistido de sonhar, meu Deus já decretou, esse é o meu dia. Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma
Amém, aleluia. E aquele que está firmado em Deus pode cair 1000 ao seu lado, mas ele não será atingido, porque ele está firme no Senhor. Amém? Vocês estão alegres, irmãos? Está muito fraco? Vem mais para frente aqui, vamos celebrar juntos, para louvar ao Senhor, porque você está vivo, porque você tem saúde. Isso é motivo de sermos gratos a Deus. Descansará. Oh, nenhum mal te sucederá, nem maldição te alcançará. Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Levanto os meus olhos, eu sei de onde vem o meu socorro. Vem do Senhor, vem do Senhor, vem do Senhor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu nunca serei atingido. Não, nunca serei atingido. Não, nunca serei atingido. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu nunca serei atingido. Não, nunca serei atingido. Não, nunca serei atingido. Vocês agora. Oh, 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 oh. Aquele que habita em seu esconderijo, em seus braços descansará. Oh, nenhum mal te sucederá, nem maldição te alcançará. Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Levanto os meus olhos, eu sei de onde vem o meu socorro. Vem do Senhor, vem do Senhor, vem do Senhor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu nunca serei atingido. Não, nunca serei atingido. Não, nunca serei atingido. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu nunca serei atingido. Não, nunca serei atingido. E as palmas. Cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu nunca serei atingido. Não, nunca serei atingido. Não, nunca serei atingido. Não. Mil cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu nunca serei atingido. Não, nunca serei atingido. Não, nunca serei atingido. Não. Amém, aleluia. Esteja firme no Senhor, meu irmão, porque assim você não vai ser atingido. Volte ao seu lugar, feche os seus olhos nessa noite. Eu não sei aquilo que tu precisa nessa noite, mas o Senhor, Ele tem para te dar.
Eu te convido a louvar conosco essa música. Creia no Senhor, clame a Ele, feche os teus olhos agora e diga para o Senhor o que tu precisa. Não espere até a última oração para se derramar aos pés do Senhor, porque Ele está aqui agora, Ele quer te abençoar. Senhor, nós precisamos de Ti, Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Nós cremos em Ti, Senhor. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Nós cremos, Senhor. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus, creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Nada é impossível para Deus, nada é impossível para Ti. Declare isso. Declare que nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos, oh. Nada é impossível
dias, Deus. Te louvamos nesta noite, Senhor. Rendemos graças ao Teu nome, porque Tu és um Deus santo, vivo e que reina para sempre, Pai. Sabemos, ó Deus, que Tu és a cura, que Tu és a vida, que não há outro igual a Ti, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, passeia no nosso meio nesta noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, trabalha nas nossas vidas, trabalha nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor. Nós queremos render graças ao Teu nome nesta noite, Pai, porque sabemos, Senhor, que a Tua misericórdia tem nos alcançado, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra nos afirma dizendo que Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, que Tu és um Deus que sonda os nossos corações. Por isso, Pai, clamamos a Ti, Pai, onde há necessidade de uma cura, Senhor, que nesta noite, Senhor, Tu venha curar. Onde há necessidade, Senhor, de uma libertação, que Tu possa, Pai, estar libertando, Senhor. Onde há necessidade, Senhor, de restauração de vidas, Pai, que Tu possa, Pai, estar restaurando, Pai. Em nome de Jesus clamamos a Ti. Faz como Te apraz no nosso meio, Pai, e toma as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí, amado? Amém. Pode se assentar. Tome o seu assento. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Muitos aqui já me conhecem e creio também que tem muitas pessoas que não me conhecem também. Talvez vocês possam estar olhando, mas ele é parecido com o pastor, mas um pouco mais elegante que o pastor. Eu sou o irmão do pastor Leandro, me chamo Alexandre, para quem não me conhece. Estou aqui com a minha família, com a minha esposa Sabrina, a Vitória e o Arthur. E estamos felizes pelo convite nesta noite, né? O pastor Leandro me ligou pedindo para que eu pudesse estar aqui com os jovens, estar trazendo uma mensagem, porque ele tinha um compromisso, e é um grande prazer estar aqui com os irmãos, com o David, com o Bruno. Que Deus abençoe vocês, amém? Eu quero compartilhar uma palavra na qual Deus ministrou no meu coração no decorrer deste dia, e eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo 1. Provérbios 16, 1. A palavra de Deus diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Em Isaías capítulo 55, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amém? Quando o pastor me ligou para mim estar trazendo uma palavra aqui, eu estava pedindo uma direção de Deus, e Deus ministrou esta palavra no meu coração. E a palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos, mas que a resposta final ela vem do Senhor. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus acerca da minha vida não são conforme os meus pensamentos, que os caminhos de Deus acerca da minha vida não são conforme os meus caminhos. É interessante porque nós estamos num culto
de jovens e adolescentes, e nós temos aqui também algumas crianças. E é interessante que a gente tem pensamentos acerca da nossa vida, que a gente tem planos, a gente projeta algumas coisas, e isso é normal. A condição que eu me encontro na minha vida hoje, ela é fruto das escolhas que eu tomei lá no passado. E é certo eu planejar minha vida sim, é certo eu projetar o meu futuro, isso está correto. É interessante porque um dia eu ouvi um testemunho do pastor presidente do nosso ministério, que era a Igreja Batista Betânia. Ele dando testemunho de um jovem que foi até, um homem de quase 40 anos que foi até o seu gabinete falar para ele que os empresários da igreja, uma igreja grande, que os empresários da igreja, eles eram egoístas e não eram de Deus, porque ninguém arrumava um emprego para ele decente. E aquele pastor diz que ele chega para aquele moço e pergunta, nesse aconselhamento, pergunta para ele: moço, me responde uma coisa, qual é a tua qualificação? E ele falando que aquele homem chegou para ele e falou: pastor, eu infelizmente não completei o ensino médio. E o pastor olha para ele e fala assim: meu filho, o que tu estava fazendo dos teus 15 anos até os teus 30 anos? Aí diz que ele chega para o pastor e olha assim: pô, pastor, ninguém é de ferro, a gente tinha que curtir a vida e tal, e eu escolhi estar na noitada e estar fazendo outras coisas e não tive tempo de me preparar. E esse pastor chega para aquele moço e fala assim: e você é um cara de pau, porque você quer colocar a inconsequência da sua vida nas costas dos empresários da igreja, quanto no passado que você deveria estar plantando alguma coisa para o teu futuro, você não plantou. Então é certo nós planejarmos a nossa vida, é certo nós projetarmos o nosso futuro, isso está correto. Mas a palavra de Deus diz que o coração do homem ele faz planos, mas a resposta certa ela vem dos lábios do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus ele não faz acepção de pessoas, que o sol ele nasce sobre justos e injustos, que a mesma aflição que sofre o justo, o injusto também sofre. E falando em plano, em projeto, eu comecei a meditar nesta tarde e muitas vezes nós projetamos algumas coisas nas nossas vidas que lá atrás eu projetei. É interessante este culto hoje, porque quando eu desci aqui, que eu estava aí na frente e o pessoal aqui estava ministrando, a primeira música que o grupo de louvor cantou é Eu Vou Viver Uma Virada na Minha Vida. Esta música é tremenda na minha vida porque, para quem não sabe, eu fui atleta profissional de futebol e no ano de 2006 eu tive que encerrar minha carreira por um problema no joelho que eu tive. E quando eu parei com o futebol e voltei para Porto Alegre, eu fiquei 1 ano em Porto Alegre. E eu saí do futebol e montei uma oficina de radiadores, conversando com o pastor de vocês, com o Leis, monta um negócio, montei uma oficina de radiadores. Fiquei 1 ano trabalhando naquela oficina. E ali naquela oficina, eu junto com a minha família, Deus ele só nos deu o suficiente para nós nos mantermos. Deus supriu a nossa necessidade, mas me lembro que eu passei mais 1 ano sem comprar uma peça de roupa, sem comprar nada, nós não saíamos, nós não fazíamos nada, porque Deus dava só o suficiente. Até que um dia, estava eu e o Jorginho, um amigo nosso, e o pastor Silas Malafaia fez uma cruzada ali em Porto Alegre, e ele trouxe uma palavra tremenda, e ele trouxe o grupo de louvor que ministrava esse louvor, Eu Vou Viver Uma Virada na Minha Vida, e nós cantamos abraçado ali, choramos, e para a glória de Deus, Deus mudou a sorte da minha vida, e mudou a sorte da vida dele também. E essa música, ela se tornou um marco na nossa vida. Até esses dias ele comentava comigo, porque muitas vezes eu e você, nós projetamos algumas coisas para a nossa vida, nós projetamos alguma coisa para o nosso futuro. E aqui tem muitos jovens, tem muitos sonhos, tem muitos planos, mas eu sei, estou vendo também adultos, pessoas aqui mais velhas, que projetaram muitas coisas na sua vida. E é interessante que o tempo vai passando, e muitas vezes, eu me lembro que quando eu era guri,
Devia ter uns 13, 14 anos. Eu falava assim: quando eu tiver 18 anos eu vou ter o meu carro. Cheguei aos 18 anos e isso não aconteceu. Projetei algo para a minha vida que não se realizou. E eu começo a meditar nesta palavra, e Deus começa a ministrar algumas coisas no meu coração. E meditando esta tarde nesta palavra, Deus me levou a uma passagem que está lá em Marcos, uma passagem até que eu já ministrei, Marcos no capítulo 10, a partir do verso 46, que fala de um homem chamado Bartimeu. Que fala de um homem chamado Bartimeu, o cego de Jericó. A Bíblia fala assim em Marcos, no capítulo 46, no versículo 1. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Esse texto me sobreveio ao coração, amados, e eu comecei a meditar na história deste homem. A palavra de Deus diz que Bartimeu, ele era cego, e que ele era mendigo, e que ele estava sentado à beira do caminho. Eu começo a meditar nesta palavra e começo a tentar entender o que Deus quer falar conosco e que Deus queria falar comigo naquele momento. E eu começo a ver que a palavra de Deus diz que Bartimeu, ele era filho de Timeu. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que Bartimeu, ele tinha uma família, ou teve uma família. Bartimeu, ele era filho de Timeu. E a palavra de Deus diz que agora Bartimeu está sentado à beira do caminho mendigando. A Bíblia não me fala qual foi o motivo ou quais as circunstâncias que levaram Bartimeu a estar à beira do caminho mendigando. Mas a Bíblia não relata, mas eu posso imaginar, talvez por uma decisão própria de Bartimeu, porque ele era um cego. Tu imagina um cego naquela época, a dificuldade que devia ser para a sua família, porque as ruas não eram pavimentadas, não havia a estrutura que nós temos hoje. Hoje eu estava andando com a Sabrina à tarde, com o Arthur na rua. Nós passamos por uma calçada, e a calçada ela é irregular, ela tem uma sinalização exatamente para o cego poder se guiar. Agora você imagina naquela época não existia nada disso, e de repente Bartimeu, por ser um peso, um fardo na vida da sua família, ele decide mendigar. Esta poderia ser uma das possibilidades. A Bíblia não afirma isso, mas me permite pensar acerca da condição que levou Bartimeu a estar à beira do caminho. Outra condição que eu imagino, daqui um pouco Bartimeu poderia ter sido abandonado pela sua família. Daqui um pouco, devido à sua deficiência, devido à dificuldade que eles tinham de trabalhar, de manusear com Bartimeu, daqui um pouco a sua família pode ter o abandonado, levando ele a estar à beira do caminho mendigando. A terceira possibilidade que eu penso, daqui um pouco os pais de Bartimeu poderiam ter morrido, e devido à morte dos seus pais, Bartimeu pode estar à beira do caminho mendigando. Amados, as circunstâncias que levaram Bartimeu a estar à beira do caminho, na verdade nós não sabemos. Mas é interessante que eu tenho certeza e tenho a plena convicção que esta situação na vida deste homem não foi a situação na qual ele projetou para a sua vida. Com certeza, Bartimeu no seu coração nunca imaginou que ele chegaria naquela situação de ter que estar pedindo esmola à beira do caminho. Na minha vida e na sua vida também não é diferente, amados. Nós muitas vezes, no decorrer da nossa trajetória de vida, nós projetamos muitas coisas, mas de repente chega um determinado ponto na nossa vida que nós nos encontramos, no qual muitas vezes nós não projetamos estar naquela situação, mas aquela situação sobreveio sobre a nossa vida e nós nos encontramos nela. E a palavra de Deus diz que Jesus está saindo de Jericó com uma grande multidão. E a Bíblia diz que
Bartimeu, ao ouvir que Jesus está passando, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tendes compaixão de mim. É interessante que a Bíblia diz que Jesus está saindo com uma multidão, e quando Bartimeu ele entende que Jesus está passando, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Amados, é interessante aqui porque Bartimeu ele fala ele faz uma declaração, ele fala: Jesus, filho de Davi. Na realidade, essa exclamação que Bartimeu faz, ele traz uma referência à lei, às escrituras, porque a palavra de Deus dizia que Jesus ele viria da descendência de Davi, e que Jesus ia reinar como Davi reinou. Então Bartimeu ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra. O primeiro ponto, amados, daqui um pouco eu e você não estamos na condição na qual nós almejamos para nós estarmos hoje, mas o primeiro ponto para a minha vida e para a sua vida é o que? Nos apegarmos à palavra de Deus e conhecermos a palavra de Deus. E Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tendes compaixão de mim. Amados, existem determinadas situações na nossa vida que só Jesus vai mudar o quadro. Existem determinadas situações na nossa vida que só Jesus para mudar a história da nossa vida. É interessante esta passagem porque a Bíblia vai dizer que quando Bartimeu começa a clamar, muitas pessoas começam a falar para ele se calar. Mas a palavra de Deus diz que quanto mais eles falam, se cala cego, mais ele grita: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Amados, é interessante que eu fico pensando que este homem, ele conhecia a lei, que Bartimeu ele era um cego que ficava à beira do caminho. Na realidade, Bartimeu estava numa estrada que saía de Jericó. Muitas pessoas passavam por ali, muitos viajantes cruzavam aquele caminho, e com certeza Bartimeu ouviu falar que Jesus tinha iniciado seu ministério, que Jesus curava, que Jesus restaurava, que Jesus mudava a sorte da vida de pessoas. E Bartimeu, quando ele teve a oportunidade de clamar, ele não hesitou com aquilo que as pessoas estavam falando para ele, não. Ele simplesmente abriu a sua boca e falou: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Amados, existem determinadas situações na minha vida e na sua vida que muitas vezes nós estamos em situações adversas e nós sabemos que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus restaura nossas vidas e muda a nossa sorte, e muitas vezes nós ficamos com a nossa mente, a nossa visão bitolada, ouvindo muitas vezes aquilo que muitas pessoas que não são de Deus falam para nós, e nós perdemos a oportunidade de clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para que você venha clamar diante da presença de Deus. Clamar diante da presença de Deus, amados. É interessante, eu não sei se eu já contei essa história aqui, de um amigo nosso que estava envolvido com droga, que estava com uma vida perdida. Num determinado tempo ele começou a ir conosco numa reunião de atletas de Cristo, se apaixonou por Jesus. Eu fui viajar, não falei mais com ele, o Lê ficou aí. Um dia ele me liga e diz: estou apaixonado por Jesus, cara, eu vou me batizar. Vou me batizar. Ele me conta uma história, que ele chega na casa dele, diante da mãe dele, e fala: mãe, eu me converti, vou para a igreja e vou me batizar. Ele me diz que a mãe dele bota ele sentado numa cadeira e fala para ele assim: tu tens certeza que é isso que tu quer para a tua vida? Como é que vai ficar a tua vida? E aí a tua vida vai acabar e tu não vai mais poder sair, não vai poder mais fazer festa, tu imagina uma situação dessa. Um filho que estava envolvido em droga, que estava destruindo a sua vida,
está chegando diante da sua mãe e está falando: mãe, eu estou abandonando as drogas, eu estou abandonando a farra, eu estou abandonando a bebedice, porque eu me converti, eu quero mudar de vida. E uma mãe na sua cegueira espiritual, perguntando para ele se era a atitude correta que ele estava fazendo. Amados, muitas vezes na minha vida e na sua vida é assim também. Muitas vezes nós conhecemos a Jesus, sabemos que Jesus é a solução para o nosso problema, nós entendemos isso, mas parece que fica uma multidão nos nossos ouvidos aqui: não vai lá no culto de jovens sábado à noite, tu vai virar um careta, o que tu vai fazer da tua vida? Olha a juventude que tu tem pela frente, olha tudo que tu tem aí, tu pode curtir a mulherada e as festas, mas não é isso que Deus tem para a tua vida, não é isso que Deus tem para a minha vida. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus acerca das nossas vidas são pensamentos de paz e não de mal. E a Bíblia diz que Bartimeu, ele não se importa com aquela multidão. A palavra de Deus diz que as pessoas mandavam Bartimeu se calar, mas a palavra de Deus diz que Bartimeu clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E a palavra de Deus diz que Jesus para. Que Jesus para. É interessante que a palavra de Deus diz que há um coração contrito e quebrantado diante da presença de Deus. O nosso Deus é um Deus que não despreza. A palavra de Deus diz que Ana sonhava em ter um filho, e esta mulher, ela ia para uma adoração, para um templo lá com seu marido todos os anos, e ela não tinha um filho porque ela era estéril. Até que um determinado dia, na sua caminhada, numa dessas idas ao templo para adorar, a Bíblia diz que Ana, ela se prostra diante do Senhor, e a palavra de Deus diz que ela rasga o seu coração e pede ao Senhor um filho. E a Bíblia diz que ela fala para o Senhor que se o Senhor desse esse filho a ela ia entregar o seu filho nas mãos de Deus. É interessante que ela tinha um desejo no seu coração, ela tinha um sonho, ela tinha um plano, ela tinha um projeto, mas esse projeto só se concretizou na vida desta mulher a partir do momento que ela alinhou o sonho dela com aquilo que Deus queria para a vida dela. Na minha vida e na sua vida não é diferente não, amado. A palavra de Deus vai dizer que depois Deus dá o filho para ela, e depois que ela passa a fase de amamentação, ela entrega esse homem, esse filho, nas mãos do sacerdote para ele educar essa criança. E a Bíblia vai dizer que este homem é Samuel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Deus realizou o sonho, o projeto na vida daquela mulher a partir do momento que ela alinhou o seu sonho com o sonho de Deus. E Bartimeu começa a clamar, e a Bíblia diz que Jesus para, e Jesus manda o chamai-o. A palavra de Deus diz no versículo 49, Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram um cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Rabi, eu quero ver. É interessante que Jesus para, amados, e Jesus manda chamar Bartimeu. A Bíblia diz que Bartimeu, ele se levanta e lança de si a sua capa, talvez aquilo de mais precioso que ele deveria ter naquele momento. Bartimeu, ele não se preocupou com a circunstância, ele não se preocupou com aquilo que ele possuía, com aquilo que ele tinha. Ele simplesmente se despiu de tudo para ir diante de Jesus.
Muitas vezes hoje, Jesus está falando, hoje nós vivemos no tempo da graça. A palavra de Deus diz que onde estiveram 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Jesus está presente. Muitas vezes nós viemos até Jesus, mas muitas vezes nós estamos com o nosso coração, com a nossa vida presa em muitas coisas. Bartimeu simplesmente lançou fora a sua capa, tudo aquilo que ele tinha, para ir diante da presença de Jesus. E Jesus falou para ele assim: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E a palavra de Deus está dizendo, nesta versão que eu tenho da Bíblia: eu quero ver. E no versículo 52, Jesus fala para ele: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. E imediatamente ele tornou a ver. A palavra de Deus está dizendo que Bartimeu tornou a ver. Entendo eu que quer dizer que um dia Bartimeu, ele não foi cego. A Bíblia está dizendo que ele tornou a ver. Amados, é interessante porque o coração do homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Bartimeu estava mendigando e com certeza aquilo não foi o que Bartimeu projetou para a sua vida. As circunstâncias da vida levaram Bartimeu a estar mendigando à beira do caminho. Bartimeu, ele está ali à beira do caminho, mas Bartimeu, ele ouviu falar de Jesus. Ele sabia que havia alguém circulando lá por Jerusalém, pelaquela região, que podia mudar a história da sua vida. Na primeira oportunidade que Bartimeu tem, ele tira a sua capa, ele renuncia o seu eu, a sua vontade, e vai diante de Jesus. A multidão está dizendo para Bartimeu: cala-te, cego. Bartimeu não se cala, ele continua clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A palavra de Deus diz que Jesus para, Jesus o chama. Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? Ele fale: que eu torne a ver, que eu volte a sonhar, que eu volte a projetar aquilo que eu tinha almejado lá atrás, que eu possa alinhar os meus sonhos com os teus e que eu possa sonhar de novo. Amado, é isso que Deus tem para ti, é isso que Deus tem para mim. Talvez você nesta noite possa estar aqui numa condição na qual você não projetou para a sua vida, mas Deus está aqui, Jesus está passando aqui. Jesus tem a condição de mudar a história e o quadro da sua vida. Jesus tem poder para mudar a sorte da sua vida. Jesus tem poder para mudar a sorte da sua vida. A palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor acerca da minha vida e da sua vida não são conforme os meus pensamentos. Que os caminhos do Senhor acerca da minha vida e da sua vida não são conforme os meus caminhos. Que assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos e os caminhos do Senhor acerca da minha vida e da sua vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9, a palavra de Deus diz assim: como porém está escrito, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem jamais penetrou em mente humana, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Amados, o que Deus tem para você é muito maior e muito melhor do que aquilo que você possa pensar. É muito maior. É muito maior. Existem fases boas na nossa vida. Existem fases na nossa vida que parece que está tudo bem. Mas é interessante que, como eu falei anteriormente, a mesma aflição que sofre o injusto, sofre o justo. Existem situações na nossa vida que a gente não projetou, amado, e a gente não almejou. Assim como o Bartimeu aqui. Eu tenho certeza que o que Bartimeu sonhou para a vida dele não era mendigar à beira do caminho, mas ele teve uma oportunidade de ter um encontro com Jesus e clamar, e Jesus mudar a sorte
da vida de Bartimeu. Lá atrás, Jesus mudou a sorte da minha vida. Eu numa situação difícil financeiramente, só financeiramente, porque graças a Deus na igreja estava muito bem, assim, estava feliz. Mas numa situação difícil, nós cantávamos aquela música, eu e o Jorginho, eu vou viver uma virada na minha vida. Depois de um tempo, Deus me levou para São Paulo de uma maneira que só Deus sabe. E Deus mudou a história da minha vida. Não quer dizer que a dificuldade não possa tornar a bater na porta da minha casa, não. Mas é interessante que quando a gente tem uma provação, ela produz perseverança, produz esperança no nosso coração. E quando Deus ele muda a história da nossa vida, isso nos faz crescer, isso nos faz confiar mais em Deus. E eu não sei como que está a sua vida. Na realidade, nessa noite eu sei como está a minha vida. Eu não sei como está a sua vida, só você e Deus sabe. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Você nesta noite tem uma oportunidade de se colocar diante da presença de Deus e clamar a Deus. Talvez você hoje não esteja vivendo aquilo que você projetou, aquilo que você almejou. Existem muitas situações na nossa vida que muitas vezes a gente projeta, mas que não é o propósito de Deus. Mas existem também muitos sonhos nos quais Deus imprime no nosso coração, que muitas vezes a gente não viveu ainda, mas Deus quer que a gente viva. E eu quero dar uma oportunidade para você nesta noite. Nós queremos orar com você. Nós vamos clamar a Deus esta noite aqui. Nós vamos interceder diante da presença de Deus para que Deus possa estar abençoando a sua vida, estar direcionando a sua vida. Bartimeu, ele chega ali e fala para o Senhor que ele quer tornar a ver. Um dia Bartimeu viu, um dia Bartimeu sonhou, um dia Bartimeu ele almejou algo melhor para com a sua vida. Mas a deficiência física sobreveio sobre a sua vida, o impedindo de ver, o impedindo de crescer, o impedindo de avançar, fazendo com que ele viesse a mendigar. Mas ele teve um encontro com Jesus, amado, e Jesus mudou a sorte dele, e ele tornou a ver. E a partir do momento que ele tornou a ver, amado, ele tornou a sonhar.